Olá pessoal, tudo bem? Depois daquela aula bem pesada de respiração, vamos ver hoje as outras organelas e vamos ver com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais tranquilo. A gente vai começar com a fotossíntese, que acontece no cloroplasto, e depois a gente vai passar por cima das outras organelas, porque apesar de não estar bem no nosso itinerário, elas são muito importantes e vocês que estão no terceiro colegial não vão ver de novo, a não ser quando chegar na sua cara no vestibular. Então, acompanha comigo aqui, vou passar bem por cima das outras organelas, mas elas são importantes, tá bom? Boa aula para você, vai ser mais uma aula que eu tô com o cabelo comprido, não se assusta não. Na aula de hoje, então, a gente vai trabalhar esses assuntos e vamos estudar essas habilidades, tá certo? Nosso plano de aula. Vamos lá. Uma das organelas que agora a gente não falou é uma organela que está presente nos vegetais, que é o cloroplasto, tá certo? Ele é uma organela esverdeada, uma organela que possui um formato cilíndrico, mas por dentro ela é cheia de pequenas, é como se fossem grãozinhos, tá certo? Eu tenho essa imagem aqui. Ó. Isso aqui é um cloroplasto. Quando você olha ele cortado, ele tem esses tilacoides. São esses disquinhos, tá certo? E essa organela inteira ela é rica numa substância chamada clorofila. Por que essa clorofila é importante? Porque todos nós a gente precisa de energia para viver, certo? Mas como é que a gente ganha essa energia? Quando a gente estudou fotossíntese no primeiro ano, eu falei com vocês que a energia vem do sol, tá certo? Então, por que a planta é capaz de pegar a energia do sol e a gente não? Por que ela é capaz de absorver essa energia e se você ficar deitado no sol, o máximo que você ganha é uma queimadura? Porque esses organismos eles têm clorofila, que é um pigmento que vai absorver essa energia do sol e vai transferir essa energia para um elétron que vai ser excitado, ou seja, vai ser energizado. E aí esse elétron consegue fazer uma série de reações químicas que a gente já vai ver, mas essas reações eventualmente vão permitir a montagem, a produção de moléculas ricas em energia, que é o caso do açúcar, ou de outras substâncias. Tá? Então, sempre lembrando o que é usado e o que é produzido numa reação de fotossíntese. Então, a fotossíntese, os resultados são o oposto da respiração. Só que as reações não são diretamente opostas, tá? Existe toda uma cadeia para quebrar o açúcar e existe uma cadeia totalmente diferente para construir o açúcar. Então a fotossíntese e a respiração elas se equilibram, mas elas não são a mesma reação no sentido contrário. A gente pode simplificar essas reações discutindo o que é produzido. Então, na reação de fotossíntese, a gente tira do ambiente gás carbônico e água, usa a energia do Sol para modificar essas moléculas, e com a energia do Sol e esses átomos que a gente pegou, a gente monta a molécula de açúcar e o oxigênio que sobrar, ele é liberado na forma de O2, que é o gás que a gente usa para respirar, tá certo? Então não é que a fotossíntese é feita para produzir oxigênio. Na verdade, a fotossíntese é feita para produzir açúcar, tanto que o oxigênio é liberado pela planta, tá certo? Depois a planta vai usar esse oxigênio para viver. Mas tem muita gente que passa por aí que a fotossíntese é um processo voltado para o oxigênio. Não. O foco da fotossíntese é o açúcar, tá certo? O que ocorre dentro do cloroplasto? O cloroplasto ele é o local onde a planta guarda a sua clorofila, tá certo? Lembrando que a gente também tem fotossíntese em algas e bactérias. Lembrando que a bactéria não vai ter esse cloroplasto bonitinho, definido, ela tem o pigmento nela, tá? E existem várias teorias que dizem que tanto o cloroplasto quanto a mitocôndria, eles na verdade eram organismos unicelulares que acabaram sendo absorvidos, incorporados por nós e nós conseguimos fazer essa relação simbiótica, por quê? Porque esse organismo, ele tem um certo custo para a gente vai ter que proteger, vai ter que dar nutriente para ele, mas ao mesmo tempo ele é um organismo que produz coisas de volta. Então é como se essa organela pagasse aluguel para a gente. No início, essa relação ela era até que opcional. Só que conforme o tempo foi passando, os organismos não conseguiam mais viver sem essas organelas. Nem os animais, nem as plantas conseguem viver sem as mitocôndrias, que a gente usa para fazer a respiração celular de uma maneira mais lucrativa, e nem os vegetais conseguem viver sem o cloroplasto, porque é o que eles usam para fazer fotossíntese e produzir seu próprio alimento, certo? Agora,
o que dá base para a gente poder falar isso? Eu devo ter comentado na última aula que a mitocôndria possui um DNA próprio. O curioso é que o cloroplasto também. Então, se você olhar o DNA da planta, a planta, em geral, no núcleo dela, ela não sabe fazer cloroplasto. Mas ela tem que as organelas produzem a si mesmas. E as células que têm esse perfil são as bactérias. Elas são capazes de produzir mais bactérias, tá certo? Então é um indício muito forte de que essa endossimbiose aconteceu muito tempo atrás e desde então a gente vive junto uma relação feliz e obrigatória agora. Então, o que acontece dentro da célula? Eu não vou entrar em detalhes, mas o importante é que essa célula vai pegar essa água, vai pegar o gás carbônico e vai usar a energia da luz do Sol para fazer um processo que a gente chama de ciclo de Calvin. Não vou entrar em detalhes nele, tá? O importante é você saber que o ciclo de Calvin acontece no cloroplasto e o ciclo de Krebs acontece lá na mitocôndria, tá certo? Mas os detalhes de cada um, as moléculas que entram, as moléculas que saem, quem quiser depois procura, mas não vale a pena a gente entrar nesse nível de detalhe com todo mundo, tá? E aí esse ciclo de Calvin é quem produz realmente, quem vai pegar o gás carbônico, vai montar na molécula e vai liberar o açúcar, tá certo? Então toda essa reação vai acontecer dentro de cada cloroplasto, dentro de cada planta, tá? Bom, além da mitocôndria e do cloroplasto, que são moléculas bastante famosas, nós temos uma série de outras moléculas que também são muito importantes, tá certo? E a gente vai falar da maioria delas aqui. Vamos começar. O lisossomo. Quem que é o lisossomo? Ele é uma organela extremamente importante, ela é responsável pela digestão celular, porque é uma molécula que é rica numa substância chamada enzima. Vamos começar pelo lisossomo. Ele é o cara que vai fazer a digestão celular. Como é que ele consegue fazer isso? Graças a uma substância que ele é rica chamada enzimas. As enzimas são moléculas que montam e desmontam coisas. No caso do lisossomo, ele é rico em enzimas que vão quebrar outras substâncias em pedaços menores. Então, a célula, como você pode olhar aqui, a célula ela vai engolir uma substância, aí essa substância que foi engolida vai se juntar com o lisossomo. Quando a gente mesclar o lisossomo com essa substância que foi capturada, o lisossomo vai quebrar ela, vai reaproveitar as partes que são importantes e vai descartar as outras, tá certo? Isso aqui é o jeito que as nossas células vão fazendo para combater substâncias que são perigosas para a gente. Uma célula que gosta muito de usar os seus lisossomos são os glóbulos brancos do sistema imune. Então são células que vão andando pelo seu corpo e reconhecendo coisas que não te pertencem, que não deveriam estar ali. E aí essas coisas são engolidas, né? São envolvidas e dentro do corpo das suas células imunes elas são dissolvidas, digeridas e o corpo realmente vai aproveitar isso para entender melhor como é que funciona, tá? O lisossomo também vai destruir partes da célula que estão ficando mais velhas. Você também tem um caso muito interessante que é algumas situações de estresse são estímulo para o lisossomo começar a digerir a própria célula. Então vamos dizer que uma célula está percebendo que ela está muito doente. E aí você ativa alguns sinais que a célula se autodigere, a gente chama de autofagia, para a célula conseguir preservar as outras células do seu corpo. Bom, a gente tem o vacúolo também, que é uma região que armazena coisas, e ele é muito importante principalmente em plantas que vivem em regiões que não têm uma disponibilidade muito regular de substâncias. Então vamos dizer que é uma planta que vive em uma região muito seca, por exemplo. A chuva não é constante. Então ela vai ter vários desses vacúolos para armazenar água durante a época de chuvas e ela vai usando essas reservas conforme o tempo vai passando e ela vai sobrevivendo no período de seca. E aí por isso que você tem plantas de regiões extremas, a gente chama de plantas suculentas, tá certo? Elas são suculentas porque elas são gordinhas porque elas estão cheias de água. Ela também precisa dessas vacúolos para guardar algumas substâncias, porque dependendo do que você tem dissolvido no seu corpo, você afeta a sua osmose, que é aquela questão do soluto, dissolvido no solvente, por aí vai. Então ela tem que ter muito controlado o que ela vai ter livre no citoplasma dela e o que tem que ser guardado para depois, certo? Tem um cara
que ele já foi chamado por muito tempo de complexo de Golgi, atualmente a gente chama de complexo golgiense, e ele é basicamente uma organela voltada para a produção externa de coisas. Então o maior foco dela é secretar substâncias. Então vamos dizer o seguinte, você é um organismo multicelular, então você tem várias regiões diferentes do corpo, e por ser multicelular, você pode dedicar algumas partes do seu corpo a produzirem coisas que vão ser usadas em outro lugar, tá certo? Então, um exemplo muito interessante é quando você pega e você toma um susto, e seu coração começa a bater rápido. Por que o seu coração começou a bater rápido? Como é que ele ficou sabendo que tinha um problema? Porque o susto desencadeou a liberação da sua adrenalina, que é um hormônio que você produz. E essa adrenalina, ela não é produzida no coração, ela é produzida em várias glândulas no seu corpo. Quando você tem o sinal, essa adrenalina é liberada no sangue e pelo sangue chega até as células do coração e acelera o coração. Então você consegue ter vários hormônios, hormônio de crescimento que é produzido no lugar, mas é usado por todos os ossos. Você tem vários hormônios que vão regular o funcionamento do seu corpo e eles são produzidos em glândulas, que são células mais ricas em complexo golgiense. Então são células que são mais específicas em secretar substâncias, tá certo? E repare que o complexo de Golgi ele tem que interagir com outras partes outras organelas da célula para que ele pegue essas substâncias e guarde numa capinha que seja interessante. Então aqui na imagem a gente tem o complexo golgiense interagindo com um retículo endoplasmático para pegar essas substâncias, colocar num envelope e mandar para fora. E por falar em retículo endoplasmático, nós temos dois tipos, o liso e o rugoso. Por que um é liso e por que um é rugoso? O rugoso, ele tem uma aparência cheia de grãozinhos, tá certo? Como se ele tivesse com um pouquinho de... como se a gente tivesse polvilhado alguma coisa, jogado um pouquinho de areia. E esses grãozinhos, eles na verdade são uma coisa muito importante chamada ribossomo, que é uma substância usada para ler as informações do DNA e montar coisas. É como se fosse uma fábrica, tá certo? Os retículos endoplasmáticos é como se fossem os centros de produção da célula. Então, são eles que vão produzir tudo o que você precisa, os seus óleos, gorduras, proteínas, tudo isso é produzido lá. E ele sabe como produzir porque ele está muito perto do núcleo e ele recebe instruções do núcleo, que são os RNAs mensageiros que a gente vai ver no segundo semestre. Tá? Além disso, nós temos algumas organelas que são úteis para a organização da célula. Tá? Duas delas que se destacam são os centríolos, que são estruturas que vão mover o DNA na hora que a gente vai dividir a célula. Então eles são muito importantes no processo da mitose e da meiose, que são as nossas próximas aulas. E ele também é capaz, ele tem esse formato todo cheio de túbulos, e aí ele é capaz de aumentar de tamanho e diminuir. Não de esticar, mas sim de produzir mais, e aí ele vai acrescentando nesse tubo, como se fosse acrescentando peças aí na ponta e ficando muito grande. E aí, com esse crescimento e essa diminuição do tamanho, ele é capaz de crescer, se ligar a coisas, aí começar a diminuir e puxar essas coisas na direção dele. Então ele move o DNA na mitose, a gente já vai ver isso. E por último, o citoesqueleto. Quando a gente fala de célula, geralmente dá a impressão, é uma impressão errada, de que as coisas estão boiando na célula. Que está tudo boiando para lá e para cá como se fosse uma piscina de gel, tá certo? E não. A célula ela é um lugar extremamente organizado, várias organelas interagem entre si e precisam se encontrar em momentos corretos para entregar substâncias umas para as outras. Não dá para deixar as coisas boiando. Então você imagina um lisossomo boiando e quando ele bater em alguma coisa ele libera as enzimas, torcendo para ser o fagossomo, torcendo para ser o local que ele tem que jogar. Não é assim que funciona. Então a célula ela precisa de alguma coisa que permita que as organelas sejam deslocadas. E isso é a função do citoesqueleto. O citoesqueleto ele é formado de vários filamentos, vocês estão olhando aí na imagem. E olha que interessante, você pode usar corantes diferentes em filamentos diferentes. Então essas imagens que estão aqui embaixo são ativamente fotos de citoesqueleto usando vários corantes diferentes para pegar partes diferentes
da sua célula. Mas eles mostram que são, olha aqui, isso aqui é uma rede extremamente complexa, extremamente intrincada. Nada está solto, tá certo? Veja que isso aqui é uma célula e ela está ligada a outras células. Então você vai usar esse citoesqueleto também para prender uma célula na outra. Você pode reparar que a sua pele é feita de milhares, milhões, bilhões de células. Só que quando você puxa para um lado e para o outro, elas não se soltam, elas continuam presas uma na outra. E elas estão presas por causa dessas fibras que vão se ligando e fazendo uma rede que mantém a sua pele coesa. Tá certo? Bom, isso aqui foi um apunhado rápido das nossas organelas. Elas são muito importantes. É bom você entender geral o que é função de cada uma, tá certo? Elas caem no vestibular de tempo em tempo. Não é a matéria favorita dos vestibulares, mas geralmente cai alguma coisa do gênero: se tal organela estiver quebrada, que função da célula não funciona, que coisa na célula não funciona, ou então esta célula está fazendo tal coisa, que organela que ela está usando, aí tem lá as alternativas, tá? Então, tomem cuidado para entender em geral o que as células fazem. Basicamente, gente, tudo que você, ser humano multicelular, é capaz de fazer, tem que ter alguma organela dentro do seu corpo que seja capaz de fazer também. Por essa aula é só isso. Espero que tenha dado uma ajudada. Espero que dê para entender. Respondam o questionário. Para quem estiver precisando, tanto no YouTube quanto na sala de aula do Google, tem alguns textos de apoio, tem links para textos de apoio que vocês podem usar. Respondam o formulário, ele é obrigatório para contar a presença e contar a nota de vocês. Qualquer dúvida, pergunta lá no grupo da sala, certo? Boa noite.